A ver se jogará contra o Avaí e se jogará contra o Flamengo. Pode mudar um pouco a cara do Corinthians? Pode mudar, mas a gente tem que fazer sempre aquela ponderação de ritmo de jogo, questão física, um jogo fora de casa. O Corinthians tem a terceira melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Isso a gente tem que levar em consideração. Um time que conseguiu aí, fora de casa, pontuar muito bem. E eu acho que, inclusive, é o que coloca o Corinthians ali sempre nessa disputa entre os 4 primeiros colocados. A regularidade como visitante, apesar dos últimos jogos ter sido bem irregular. Mas foi um time que conseguiu pontos importantes no primeiro turno. Mas, olhando do ponto de vista de preenchimento do elenco, e aí olhando a médio prazo, Edu, é um reforço importante. É um reforço de um jogador que, numa posição onde o Corinthians tem muita carência, que é aquele setor criativo, o meio-campo, tentar abastecer os jogadores de frente, mas é aquela história. A gente fica sempre com o pé atrás com relação ao Renato Augusto, principalmente quando volta do departamento médico. Mas é um jogador que pode ser fundamental quando adquirir esse ritmo. Só vai ter ritmo jogando. Então ele precisa ter minutos para poder contribuir com esse Corinthians que fora de casa, volto a repetir, costuma ser muito perigoso. O Corinthians que não vai ter o Maicon, né? Constatada a fratura no dedo do pé esquerdo, vai desfalcar o Corinthians nas próximas decisões contra Flamengo, contra Atlético Goianiense. E aí temos o Ramiro voltando. Ele pode conseguir um espaço na equipe do Vitor Pereira? É curioso, a história do Ramiro é bem curiosa, né? Foi sondado ali, foi colocado quase no Santos, indo junto com o Luan. E agora pode ter uma oportunidade no meio-campo do Corinthians, fruto de ausências que são ausências importantes nesse meio-campo. E é aquela história também, ele não estava lesionado, mas é um jogador que vem sem ritmo. O Renato Augusto não tem mais o que provar com a camisa do Corinthians. O Ramiro, sim. Eu acho que aí é uma oportunidade muito importante para ele. E o Luan também ganhou uma grande oportunidade indo para o Santos, né? Vamos acompanhar aí, ver se ele começa a mostrar um pouco do ótimo futebol que mostrou ali em 2016, 2017, inclusive na seleção olímpica, né? E campeão da América, né? Escolhido o melhor jogador daquela Libertadores em 2017 pelo Grêmio, aquela conquista diante do Lanús. E o William, essa possibilidade, por enquanto é só uma possibilidade, os jornais falam sobre isso, os jornais, inclusive da Inglaterra, os jornais publicaram sobre isso, mas o Corinthians não quer perder o William. Faz sentido? Muito sentido, né? A gente até comentava aqui, né, Edu, que ainda não é o William que todos esperavam. É um jogador que muitas vezes se sacrificou, né, pelo sistema, mas não foi o William que todos aguardavam quando chegou da Inglaterra. Mas é um jogador que ainda tem o chamado recall, digamos assim, né? Jogador que ainda tem um bom currículo até para voltar para a Inglaterra, para um clube que está tentando permanecer, né, na primeira divisão. Mas eu acho que ele vai ser muito mais importante para o Corinthians do que para o Fulham. Mas, volto a repetir, o que é que o William pensa com relação a isso? O que é mais importante para o William? Tentar terminar talvez aí um ciclo interessante no Corinthians, onde ele abriu quando começou a carreira lá atrás, ou voltar para a Inglaterra e tentar aí participar de um projeto de manutenção de um clube na Premier League, na primeira divisão. O desafio esportivo do Corinthians talvez seja muito mais interessante, mas até que ponto o fora das 4 linhas também pode ser interessante para o William, já que teve aí também problemas extracampo, principalmente ali com pequena parte, né, da torcida corintiana, que envolveu inclusive a família dele. O William que abriu mão de muito dinheiro para vir jogar no Corinthians em relação ao salário que ele ganhava no Arsenal, por exemplo, ou no Chelsea. E tem gente chegando ao Corinthians, o Fausto Vera. Vamos ouvi-lo? Sin duda que sé que estoy en el mejor club de Brasil, en un club gigante. Así que sé que haciendo bien las cosas acá, en algún momento puedo tener una chance en la selección argentina. Así que bueno, ahí mi mentalidad y mis ganas están puestas en el club, en hacer las cosas bien, en poder conseguir cosas importantes. Tuve varias ofertas de clubes europeos, pero bueno, un poco lo que fui hablando durante la conferencia sobre la torcida, sobre la grandeza que tiene este club, es algo que desde el primer momento que tuve la posibilidad tenía el deseo de venir,
Así que bueno, también lo tomo como una experiencia muy, muy importante, un desafío muy grande para mí. Siento que voy a estar a la altura y que estoy preparado para estar acá. Así que bueno, la idea es, como dije recién, ir adaptándome lo antes posible y ya rápidamente poder tener el nivel que tuve en Argentina. Sim, companheiros, a ver o que passa com Fausto Vera no Corinthians. Boa sorte aí, garoto. Olha, vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta para falar mais dos jogos deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Tem, por exemplo, Davidson estreará pelo Cuiabá contra o Fluminense, que vem bem no Brasileirão, e o encontro dos Atléticos, um jogo legal também entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A gente volta rapidinho.